Olá. Bom, vamos aí para a nossa terceira aula de letiva, onde nós estamos trabalhando a história contemporânea do Brasil, que é este momento aonde nós estudamos a construção das repúblicas, que é a forma de governo de poder judiciário, legislativo e executivo, como nós aprendemos já em sociologia, as democracias e o capitalismo industrial e financeiro, que é este momento em que nós vivemos com a mão de obra assalariada dentro das indústrias e dentro das prestações de serviço, e não mais aquele capitalismo colonial focado nas grandes extensões de terra, aonde se tem a mão de obra escrava. Bom, nas duas primeiras aulas nós estudamos a chamada política do segundo reinado, porque assim, quando nós vamos falar em história contemporânea, nós estamos falando em fim do antigo regime, capitalismo colonial e monarquia, início do Estado moderno, que, apesar de se chamar Estado moderno, ocorre na Idade Contemporânea, que é ali o início, então, das democracias do capitalismo industrial. Isso é algo que aconteceu em todo o Ocidente, tá? Europa, África e toda a América, cada país em seu tempo, cada país em seu contexto. E o contexto que nós estamos estudando aqui é Brasil, e nós vimos que o Brasil passou o século XIX praticamente inteiro sob uma monarquia, sob um império, ou seja, sob o governo do rei, sob o governo do poder moderador, que nós já vimos. E o segundo reinado é justamente o segundo rei que o Brasil teve, que é Dom Pedro II. Nós vimos que Dom Pedro II governou numa política interna marcada pela disputa de dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, dentro de uma Constituição que estipulava o parlamentarismo às avessas, aonde o rei que controlava o poder dos partidos e não ao contrário, como deve acontecer em parlamentarismo normal, como é o caso da Inglaterra, onde o parlamento existe para controlar o rei e não ao contrário, e marcado também por revoltas, como a Revolução Praieira de 1848. Bom, na política externa, nós estudamos a questão Christie, que foi um embate com o Brasil contra a maior potência econômica da época, que era a Inglaterra, que gerou, nos anos 60 do final do século XIX, mais especificamente, crises, né? Principalmente crises econômicas, tudo isso por conta de um navio que naufragou, o Príncipe de Gales, naufragou, e a Inglaterra culpou o Brasil, e também por questões de arruaceiros bêbados ingleses que foram presos no Rio, e a Inglaterra se doeu pela execução da lei nesses ingleses. E fora isso, a Guerra do Paraguai. Pois bem, hoje, nesta terceira aula, nós vamos, enfim, entender o fim do segundo reinado, o declínio, como acabou o império, e entender como acabou o imperialismo no Brasil, entender como acabou o poder do rei no Brasil, é entender algumas coisas. A primeira delas é como, enfim, o Brasil deixa as estruturas da Idade Moderna, né, capitalismo colonial e monarquia, e passa a instaurar o Estado moderno, república e democracia, que nós vamos ver que não vai ser de começo tão democrática assim. Segundo momento é entender o processo da chamada proclamação da República. Como já sabem, dentro da sociologia vocês aprenderam, a República ela é um governo que se instaura a partir de três poderes: judiciário, que julga as pessoas e os outros poderes, o legislativo, que faz as leis, e o executivo, que gere e organiza as leis. Qualquer dúvida sobre isso pode me mandar no privado, que é coisa rapidinha de a gente esclarecer. Bom, e acima desses três poderes, logicamente, a Constituição e o poder legislativo escolhido pelo povo. Isso é uma democracia. Então, hoje, a nossa aula é entender como acabou aquela ideia do poder do rei acima de tudo, né, que era o poder moderador, como que finalizou esta estrutura de poder e se inaugurou, então, a democracia. E como, então, nós saímos do império e passamos a ter uma república. E eu vou rapidamente falar
do que acontecia no Brasil no fim do século XIX, ou seja, no final dos anos de 1800 para 1900. Então, fim do século XIX. E como é que tinha mudado no Brasil ali nos anos de 1880, quase 1890? Um fortalecimento da classe média, ou seja, dentro das grandes cidades, e grandes cidades aqui você pode chamar Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Olinda, você tem pessoas que não dependem só dos grandes latifúndios, que nessa época era café, ou seja, da economia do campo, e nem depende das grandes proprietários de comércios das cidades. Então você tem aqui pessoas que já começam a prestar serviços e formar uma classe média. São principalmente médicos, advogados, dentistas. Então você tem uma classe média urbana. Você tem um fortalecimento de pessoas ricas que estão na cidade, que é o que nós vamos chamar de fortalecimento da burguesia urbana. Este pessoal, esta classe, vai lutar pela industrialização do Brasil, que só vai acontecer em 1930 com Getúlio Vargas, mas já se tem essa classe no Brasil. Oligarquia com grande poder político. Professor, que é uma oligarquia? Oligarquia é a pessoa que tem poder porque possui terras, porque possui propriedade, principalmente rural. No caso, então, nós temos aqui o poder político concentrado na mão dos grandes proprietários de terra, que nesse caso vai ser chamado barões de café. Então, você tem aqui um embate forte entre os barões de café, que compõem o partido principalmente conservador, e também as burguesias urbanas e classe média, que compõem o partido liberal, tudo isso também contra o imperador. Você tem, então, uma dinâmica política formada por essas classes sociais. Conflitos na política interna, a partir dessas duas visões de mundo. Aí, este penúltimo é muito importante você entender. Qual que é o mais importante de nós entendermos sobre a Guerra do Paraguai? A partir da Guerra do Paraguai, que se acabou na década de 70 do século XIX, 1875, a partir daí nós podemos falar em exército. Antes o Brasil não tinha exército, tinha uma guarda nacional que protegia o imperador. A partir do fim da Guerra do Paraguai, o Brasil passa a ter um exército estruturado, profissional, uma sociedade militar, e esta sociedade militar vai, neste contexto, querer inserir-se na política e na sociedade. E um movimento ocidental inteiro, ou seja, que é válido para todas as regiões, África, Europa, América, que busca o chamado liberalismo, que é a liberdade de produzir sem obedecer o rei, liberdade à propriedade privada, liberdade da individualidade. Liberalismo também aprendemos em sociologia, podem perguntar para mim, tá? Então, aqui nós estamos vendo história. Liberalismo e a república, que eu já disse o que é. Então, esse movimento, essa vontade de um fim do império e um estabelecimento de uma democracia, de um capitalismo voltado para a indústria, isso existia em alguns grupos, é lógico. Por exemplo, Barão de Café não vai querer industrialização, porque ele quer guardar o dele. Ele vai ser contra, por exemplo, a abolição da escravidão e assim por diante. Então, você tem uma dinâmica de brigas de pessoas que apoiam república, que apoiam liberalismo, e outras que não, mas basicamente todas pensam no fim do imperador, no fim da monarquia no Brasil. Tá, e o que derrubou o império? Gente, direto, reto, sem segredo. 3 questões. O que fez Dom Pedro II cair? O que fez a monarquia brasileira cair? 3 questões. Econômica, religiosa e militar. Que eu vou começar... eu vou começar em outra ordem, eu acho, que é melhor. Vamos colocar a questão religiosa, que é uma coisa mais simples aqui, mais simples por conta de menos conteúdo. Aí, em segundo momento, nós temos a questão militar aqui, e, por fim, a questão econômica, que é um pouco maior, um pouco mais longo a questão de se entender.
questão econômica. Então, aqui, ó, sem segredo, direto e reto. O que derrubou o império? Questão religiosa, questão militar, questão econômica. Essas três questões derrubaram a política do imperador e instaurou a república, instaurou a democracia no Brasil. Primeira, democracia, depois nós vamos discutir isso. Questão religiosa, simples, pessoal. Olha, em 1824, nós estabelecemos uma Constituição no Brasil, escrita por Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II. Nesta Constituição, se colocava a ideia de que o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, seria a religião oficial do Império. Pois bem, porém, todo o governo brasileiro era, e uma grande parte ainda é, membro de uma organização secretista, esotérica, mística, com caráter de seita, que é aquela ideia de ter hierarquias, de ter simbolismos, enfim. Simbolismos, enfim, que é a maçonaria. Então, você quiser dar uma pesquisada, ou também pode conversar comigo no privado, caso você quiser saber um pouco mais sobre a maçonaria. Mas a questão é que o governo brasileiro era, ao mesmo tempo, da religião católica, mas pertencente à maçonaria, que é esta sociedade secretista, que preza por segredos. A maçonaria ela não tem caráter de religião no que se diz respeito a religar-se com Deus, a ter toda uma doutrina religiosa. Então é perfeitamente possível ser tanto católico quanto na maçonaria. Bom, tudo bem. A grande questão é que neste período um país da Europa, que é a Itália, se encontrava todos desunificados, não tinha um governo central, como nós já vimos também na aula de Maquiavel. E no século XIX, a Itália lutava-se para se unificar, tornar-se um país. E neste processo de unificação, por interesses de terra, maçons e católicos passaram a brigar. Inclusive, passaram a brigar com a Igreja Católica instituição. E neste processo de unificação da Itália, o Papa Leão XIII excomungou, ou seja, expulsou todos os maçons da Igreja Católica. Excomungar, então, é tirar da Igreja Católica. Muito bem. Então, um evento lá da Itália, de processo de unificação, fez com que a Igreja Católica oficial, né, Papa Leão XIII, tirasse da igreja todos os maçons. Dom Pedro II, no entanto, ele era católico e maçom. E nós tínhamos a Constituição de 1824, que dava ao Brasil o caráter de oficialmente católico. Só que a mesma Constituição tinha um artigo que chamava beneplácito. O beneplácito era um direito que o imperador tinha de negar as ordens do Papa. Apesar de todos obrigatoriamente ter que ser católicos no Brasil, de ser o oficial, o imperador tinha, por este artigo, o poder de negar a ordem de um Papa. E o Dom Pedro II desobedece o Papa a partir do beneplácito, uma vez que todo o seu gabinete, seus amigos, as pessoas que dividiam o poder, eram maçons. Então, Dom Pedro II diz, olha, aqui no Brasil não vamos expulsar maçons da igreja. Aqui no Brasil nós teremos maçons dentro da igreja sem questão de excomunhão. Muito bem, Dom Pedro II desobedece ao Papa. O bispo de Olinda, que é lá no Recife, Dom Vital, e do Pará, que é Dom Antônio Macedo, desobedecem Dom Pedro II e passam a obedecer o Papa. E eles, então, tiram das igrejas de Pará e de Olinda, que eram cidades grandes na época, todos aqueles que eram maçons. Eles, então, olha aí, ó, Dom Pedro II desobedece o Papa e os bispos de Olinda e Pará desobedecem Dom Pedro para obedecer o Papa.
e ele, então, esses dois bispos, por desobedecerem o imperador, são condenados à prisão e a trabalho escravo. Isso deixa a igreja muito brava, muito, até porque já tinham outros históricos do imperador oprimir certas lideranças católicas. Então, a partir deste momento em que Dom Pedro passa a perseguir essas lideranças, o pilar que era a igreja deixa de apoiar o império. Relacionar a Confederação do Equador por conta de uma revolução que aconteceu em 1824 contra Dom Pedro I, aonde uma dessas lideranças, Frei Caneca, era uma liderança religiosa e foi morto pelo imperador. Então já tem um estigma muito forte. A Igreja Católica já era desconfiada do império. Bom, então tá bom. A partir daí, Igreja Católica não mais apoia o império. Questão militar. A partir da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro busca valorização. Depois que acabou a ameaça de invasão, o governo de Dom Pedro II passou a não mais querer cuidar do exército. Então, eles tinham baixos salários, baixas condições de vida, baixa programação para subir de cargo. Então, os militares passam a se manifestar, principalmente por meio de jornais nas grandes cidades. Dom Pedro II passa a se ofender com as manifestações de militares e passa a censurar as publicações de militares em jornais, passa a impedir que militares publiquem coisas em jornais. Isso cria rivalidade, principalmente entre Dom Pedro II e o seu ministro da Guerra, que fazia parte, portanto, do Poder Executivo, né, ministro da Guerra, o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, você tem a partir do momento em que se começa o Dom Pedro II impedir a manifestação dos militares e não ajudar o exército a progredir, se há um entendimento, esse segundo pilar que apoiava o império, que são os militares, passam a não apoiar mais. Terceira e última questão, a questão econômica. Tudo bem. Como que era a economia do Brasil em todo o século XIX? É o que nós vamos chamar de ciclo do café. Então, a primeira coisa que cai no vestibular, por que o café era um produto rentável para o Brasil? Por que nós produzimos café? Primeiro, porque nós temos terra e clima favorável. Então, o café cresce produtivamente aqui. Segundo, nós temos um mercado consumidor europeu. Então, o café ele era um produto que era comprado na Europa a altos custos. Então, nós exportávamos café. Mão de obra não necessitava de especialização. Então, o escravo poderia fazer aquele trabalho de plantação de café tranquilamente. Baixo custo na produção, porque não era uma produção industrial, era semente, mão de obra era escrava e a terra, em São, era uma produção de muito lucro, tá? Segunda coisa que cai sobre o ciclo do café nos vestibulares, aonde que era plantado o café? É no chamado Caminho do Café, inicialmente no Rio de Janeiro, mas ali não houve uma produção sistêmica, começou ali, mas sistematicamente, ou seja, produção mesmo, assim, começou a ser desenvolvida no Vale do Paraíba, que é a região de Campos do Jordão, Aparecida do Norte, Taubaté, o interior de São Paulo, que é nós aqui, Ribeirão Preto, Bebedouro, Campinas, Minas Gerais e Paraná. Ou seja, o foco econômico do Brasil no século XIX, XX e XXI também passa a ser o que nós chamamos de Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Sul, ali onde tem o Paraná. E os barões, por último, a terceira coisa que nós temos que entender é que a maior parte dos deputados, ou seja, das pessoas que estavam no governo, eram barões do café. Você tinha classe média, você tinha militares, mas o poder da economia e, portanto, o poder da política, os caras que eram ricos eram os barões de café, que eram donos dessas extensões de terra, que lucravam altamente com a exportação de café. Bom, assim era a economia. Só que, paralelamente a isso, graças à burguesia urbana, graças àquela classe média, nós temos as tentativas de industrialização. Foco, tentativa, industrialização, só com Getúlio Vargas em 1930 em diante. Então,
que cai no vestibular dessa questão da tentativa de industrialização? Considerar a história ocidental do século XIX, ou seja, considerar que a Europa está industrializada e que industrializar é uma visão de modernidade. E fora isso, esses três elementos que estão em negrito. Taxa Alves Branco, que é uma taxa alfandegária de 20% a 60%. A alfandegária é tudo que vai para o governo quando entra no país. Então, quando você compra um celular que veio dos Estados Unidos, a taxa alfandegária é o que você paga para o governo só pelo fato do produto entrar no Brasil. O aumento alfandegário, então, tudo que entrou no Brasil era cobrado de 20% a 60%. Isso levou a um enriquecimento dos poderes urbanos, principalmente do Rio de Janeiro. E aí, com essa grande arrecadação pela taxa Alves Branco, que era um deputado, nós começamos a chamada Era Mauá, que é a década de 1850 a 1860, aonde esse dinheiro começou a ser investido na infraestrutura que é chamada a indústria de base, que é a base que você precisa para industrializar um país. Portos, ferrovias, a rua, depósito. Então, a Era Mauá foi um grande surto de melhoria das infraestruturas para criar a base, para criar as indústrias. Então, é um momento onde você tem os partidos das oligarquias, que é o Partido Conservador, muito bravo, tentando impedir estas melhorias para que o poder econômico não saísse do campo. Só que não vingou, porque o Brasil era um país, isso vocês têm que ter na cabeça. País industrializado não funciona com escravidão, porque precisa de mercado comprador. Então, não vingou a industrialização no Brasil, porque não tinha para quem vender aqui no Brasil. Então, apesar de ter esta base construída, a industrialização em si não rolou. E aí, a partir de 1860, temos a tarifa Silva-Ferraz, que é justamente a diminuição das importações, ou seja, não se mais importava aquilo que era necessário para a indústria de base, portos, ferrovias, que era o quê? Ferragens, máquinas, ferramentas. Ah, mas por que a gente parou de importar? Por que a gente parou de comprar? Por 1860, você vai lembrar do quê? Questão Christie. Então, nós temos aqui um surto de falência. Então, essa é a primeira. Você tem que entender que na metade do século XIX, o Brasil estava tentando improficuamente, sem conseguir se industrializar. Paralelamente a isso, nós temos as leis abolicionistas sendo discutidas dentro da Câmara dos Deputados. Ou seja, passou a ser interesse desta pequena burguesia, classe média, burguesia urbana, essas pessoas da Era Mauá que buscavam a industrialização, outras que defendiam o liberalismo, a democracia, a república, passou a ser uma discussão as leis que libertariam os escravos, as chamadas leis abolicionistas, para acabar com a escravidão negra e indígena no Brasil. Porém, nós temos que entender que a primeira lei que vai proibir a escravidão, ela não é brasileira, ela é inglesa. Em 1845, a maior potência industrial do mundo, a Inglaterra, ela promoveu uma lei chamada Lei Bill-Arbidin, aonde decretou que todo navio negreiro, navio que trouxesse escravos da África para a América, que a Inglaterra encontrasse no mar, ela iria naufragar. Ela passou a destruir todos os navios negreiros que encontrava. Por quê? Porque era interessante para a Inglaterra, que era o país mais industrializado da época, que toda a América tivesse mão de obra assalariada. Para quê? Para a gente comprar. Então a Inglaterra já estava numa fase industrial do capitalismo e pensava, temos que acabar com a escravidão para criar mercado consumidor. Então, assim, não sejam inocentes de achar que a partir do século XIX as pessoas passaram a ficar boas e ser contra a escravidão. Era interesse econômico. Um novo estágio do capitalismo, que é o capitalismo industrial, grande produção inclusive de supérfluos, que são objetos que nós não usamos na nossa necessidade básica, passaram a existir. Então é necessário acabar com a escravidão, criar mão de obra assalariada que possa consumir. Então, Lei Bill-Arbidin provocou
a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Então, a Lei Eusébio de Queiroz já é uma lei brasileira que proíbe no Brasil o tráfico negreiro, porque não era interessante entrar em conflito com a Inglaterra, passava a ser, o escravo ficou caro, já porque cruzar o Atlântico tendo que se defender da Inglaterra era um investimento caríssimo, então se proibiu a Lei Eusébio de Queiroz. Isso é legal, cara, porque nós temos que entender que as leis abolicionistas, elas não libertou a escravidão de uma vez, ela foi de pouquinho, gradual. A segunda lei brasileira é a chamada Lei Rio Branco, que caía no vestibular como a Lei do Ventre Livre, agora não cai mais, é o nome oficial da lei. A Lei Rio Branco, todo filho de escravo nascido a partir da lei nasce em liberdade. Logicamente que essa lei é ideal, né? O filho nascia ali, ia fazer o quê, né? Lei Saraiva de Cotegipe ou Lei do Sexagenário, todo escravo que chegasse aos 60 anos tornaria-se livre, até que nós temos a chamada Lei João Alfredo, Lei Áurea, que é a abolição dos escravos, pelo amor de Deus, sem aquela historinha de professor de história não crítica que fica, princesa Isabel, e não. Foi uma pressão do Partido Republicano e do Partido Liberal para se acontecesse um novo estágio do capitalismo. Então, a abolição dos escravos não veio pelo fim do racismo ou por qualquer coisa desse gênero, mas sim para criar bases para que se entrasse na modernidade industrial, tá? Lei Áurea ou Lei João Alfredo. Enquanto isso, enquanto se aprovou essas leis, tá? 13 de maio de 1888 aboliu-se, proibiu-se a escravidão, nós temos o processo de imigração, porque os barões de café perceberam que enquanto eles conseguissem segurar a escravidão, em algum momento eles iam perder, pelo próprio movimento do capitalismo. Então eles passaram a promover a imigração, trazer imigrantes italianos, japoneses, alemães e polacos, que viviam na pobreza, para entrar dentro das lavouras e passar ali a fazer o trabalho do escravo. Então, os italianos e os japoneses vieram para o interior de São Paulo, caminho do café, e os alemães e polacos, né, polacos, quem é da Polônia, foram para o sul, Paraná, até Rio Grande do Sul, e passaram a viver em um sistema de colonato. Sistema de colonato é o seguinte: quando o migrante italiano veio aqui para Cajuru na época, trabalhar para um grande barão de café, veio para cá, ele vinha devendo a viagem, devendo a casa que ele morava, ele ganhava um pedaço de terra para ele produzir e viver de subsistência, ele devia aquela terra. E o mercado não existia, ele tinha que comprar as coisas na vendinha do dono da fazenda. Ou seja, ele chegava aqui devendo. Tudo que ele ganhava, ele não conseguia pagar o que ele devia. Ou seja, no fim das contas, financeiramente falando, o trabalho continuou escravo, porque o italiano que veio para o Brasil, ou qualquer migrante, não conseguia juntar dinheiro em si, porque ele já vinha devendo e o que ele ganhava não dava para ele pagar o que ele já devia ou o que ele consumia na feira, na vendinha que era do Barão do Café. Então ele ia comprar sal, ele ia comprar outros utensílios, ele sempre ficava devendo. Ou seja, o patrão Barão de Café nunca realmente pagava para os migrantes, que era uma população pobre, apesar de não escrava. A primeira leva de migrantes vieram financiados pelos barões de café, chamada primeira leva em 1850, já na lei do Eusébio de Queiroz, e a segunda leva, que é chamada migração subvencionada, a partir de 1870, ela é financiada pelo governo, já pensando na instauração do liberalismo econômico, que é a ideia de criar uma população capaz de trabalhar recebendo e se tornar consumidora, e também na lógica da política do branqueamento, porque era uma preocupação dos governantes desta época que a população brasileira, até porque agora você faz uma relação com a sociologia, funcionalismo, darwinismo social, né, aquela biologização da sociologia, entendia-se que se a população do Brasil fosse negra ou indígena, nós seríamos um país menos desenvolvido. O que é a política do branqueamento? Trazer migrantes italianos, promover a mixigenação para branquear a população brasileira e se tornar, então, ela evoluído. Então, assim, você tem aí o governo querendo branquear a população, porque ter uma população branca era sinônimo de ter uma população desenvolvida. E nós temos que ter a consciência que fora do caminho do café,
fora dos olhos fiscalizantes do governo, a servidão negra, ela nunca não acabou, né? Então havia servidão. Eles não eram escravos oficiais, mas por não ter para onde ir, aonde se inserir, num contexto de racismo muito pesado, a população negra passou a ser serva dos barões de café. Pessoal, conforme o governo passa a apoiar a abolição da escravidão, por pressão de classe média e burguesia, e até por ter o olhar para a evolução industrial, as oligarquias cafeeiras passam a apoiar o império. Então, olha aqui. A igreja deixou de apoiar o império por conta da briga com a maçonaria lá na unificação italiana e desrespeito entre bispos e imperador. O exército deixou de apoiar o império porque o imperador passou a censurar militares e não promover uma melhoria no exército. E os barões de café pararam de apoiar o império porque eles passaram a apoiar o fim da escravidão, que era um dos bens econômicos mais rentáveis dos barões de café. Então, essas três classes, dia 15 de novembro de 1888, apoiado então pelas lideranças católicas, bispos, arcebispos, pelas lideranças econômicas, barões de café, o exército, liderado na pessoa do Marechal Deodoro da Fonseca, que era a maior treta com o Dom Pedro II, aplica um golpe de Estado. Então, nós temos uma república a partir de um golpe de Estado. Como que é esse golpe de Estado? Ou seja, apoiado pelas oligarquias, pelos bispos, arcebispos, o Deodoro da Fonseca, marechal do exército, invade o palácio de Dom Pedro II e manda ele embora para Portugal. O império é proclamado, o império é finalizado e é proclamado a República Federativa. Esta foi a nossa aula.